seu escritório está realmente protegido contra crimes virtuais? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou o Leandro Ramos. As tentativas de ataque hackers cresceram vertiginosamente durante a pandemia. Quando invadida, uma empresa sofre perdas financeiras, penais e até de reputação. No caso de um escritório de advocacia, que lida com informações confidenciais o tempo todo, este estrago tende a ser ainda maior. Para explorar esse tema de cibersegurança aqui no Juridicast, tenho o prazer de receber um dos maiores especialistas do assunto aqui no Brasil, o Marco de Mello. O Marco é CEO da PSafe e do grupo CyberLabs, que é o maior grupo de cibersegurança e inteligência artificial da América Latina. Ele tem mais de 20 anos de liderança na área de cibersegurança e experiência em grandes empresas do segmento, tendo atuado por 10 anos como diretor do Windows Security, na Microsoft. Marco, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Marco. E para quem acompanha os jornais, percebe que casos de ataque hackers e vazamentos de dados contra empresas são cada vez mais frequentes. Nesse sentido, Marco, o mercado jurídico brasileiro está preparado para se prevenir dessas ameaças? Eu diria que, em modo geral, não. Por quê? Porque houve uma explosão muito grande no volume de ameaças, na sofisticação dos ataques por conta da pandemia. A pandemia de Covid ela gerou uma segunda pandemia, que é a pandemia de ataques digitais, em particular de ransomware. Então, hoje nós vivemos um volume de ataques vertiginosamente maior do que existia 2 anos atrás. Tem uma ideia? Aqui no Brasil, só no Brasil, nós percebemos um aumento de ataques de ransomware de 200% entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre de 2021. O Brasil já é o segundo país mais atacado pelas gangues de ransomware do mundo. Perde para os Estados Unidos, mas por muito pouco. Está muito coladinho nos Estados Unidos. E a sofisticação desses ataques chegou num ponto em que realmente os escritórios e as empresas no Brasil, elas estão muito despreparadas, muito aquém, porque o investimento na proteção necessária para combater esse tipo de ataque, esse nível de sofisticação dessas gangues, crime organizado avançado na Deep Web, esse nível de investimento não foi feito pelas empresas no Brasil e com certeza não pelos escritórios de advocacia também. Então, existe em alguns casos, dos maiores escritórios, uma conscientização maior, sem dúvida alguma, mas no geral eu digo que ainda está muito aquém do necessário e é um quadro bastante preocupante. Com certeza. E, Marco, pela sua experiência, qual que é o erro mais comum que as empresas cometem em relação à cibersegurança? O principal erro é achar que comigo não está. Aquela cultura de que na minha empresa isso não vai acontecer. Aqui ninguém navega em site pornográfico. Aqui ninguém baixa aplicativo hackeado. Ninguém fica jogando joguinho no computador de trabalho. Esses mitos são todos mitos falhos. Por favor, entendam. Os ataques de invasão, hackers hoje, de ransomware, são extremamente sofisticados. O que você vai receber é uma mensagem sobre uma nota fiscal de um cliente extremamente convincente, onde você vai clicar no link e sua máquina vai ser infectada. Não tem nada a ver com o paralegal, ou seu advogado, ou sócio do escritório, está baixando alguma coisa inapropriada ou acessando um site inapropriado. Isso tudo é mito. Hoje em dia os ataques são extremamente direcionados, extremamente sofisticados e muito difíceis de serem combatidos sem o auxílio da inteligência artificial. Primeiro mito é esse, o empresário achar que eu não estou em risco. Isso é problema de empresa grande, empresa menor não tem esse tipo de risco. Tem risco. Hoje, as quadrilhas de ransomware, elas usam robôs para invadir escritórios, sequestrar, criptografar seus dados e exigir resgate. São robôs digitais, são botnets. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar para ir ao banheiro, sem dormir, sem reclamar, sem pedir aumento e sem nenhum tipo de incômodo. Trabalham incessantemente com um único objetivo, encontrar aquela uma brecha naquela uma máquina vulnerável no seu escritório e tomar todos os seus dados, criptografar e colocar um resgate, pedido de resgate, que é calculado em tempo real. Ou seja, o valor do seu resgate é customizado para o seu escritório de advocacia. Ele não é um valor tabelado. Ele vai olhar os seus dados, vai ver a sua receita, vai ver quantos clientes você tem e vai calcular quanto ele pode extorquir em resgate do seu escritório. Então isso é customizado em tempo real. Diante da sua resposta, Marco, qual que é o primeiro passo, então, que um escritório deve tomar para começar a proteger seus dados de maneira mais segura? Então, o primeiro passo é aceite que prevenção é a única resposta. Uma vez você tendo sido infectado, não há nada que a gente possa fazer para te ajudar na indústria de segurança. Tá? Então, prevenção é a única solução. A prevenção parte de você estar protegido. Como é que eu vou me proteger desse tipo de ataque moderno? Eu preciso de uma proteção moderna, que ela é tão inteligente ou mais inteligente que o meu atacante. Se eu estou usando um antivírus tradicional e eu acho que antivírus é o suficiente, eu já comecei errado, porque os antivírus que funcionavam há 2
2, 3, 4, 5 anos atrás, não servem para mais absolutamente nada. Eles não conseguem brecar nenhum desses ataques. Vocês estão vendo acontecer na mídia, né? Grandes empresas de varejo, grandes empresas de distribuição de carne, grandes empresas de distribuição de petróleo, empresas menores, tribunais, né? Regionais e federais, todos sendo tomados. Todos eles tinham antivírus, todos eles foram tomados. Então, antivírus tradicional não serve para mais absolutamente nada. Então, aceite que prevenção é a única solução e procure contratar uma ferramenta moderna, capacitada por inteligência artificial, capaz de proteger seu escritório, seus computadores, seus celulares em tempo real contra os ataques modernos, usando inteligência e não usando técnicas ultrapassadas de perímetro ou de assinatura de binário, etc. Nada disso funciona mais. Tem que ser análise comportamental e heurística do que se passa no seu computador, no seu celular e na sua rede a cada momento, a cada instante. Essa proteção, ela existe. Empresas como a P6 oferecem isso no mercado. Nós oferecemos uma solução no Brasil, que é o Defender Enterprise, que faz exatamente isso. Ele roda nos seus computadores, na sua rede, roda em nuvem, e ele garante essa proteção holística, em tempo real, contra os ataques mais modernos com o uso de inteligência artificial. Então, nós disponibilizamos isso para o mercado em janeiro de 2021, justamente porque nós vimos essa necessidade latente das empresas que não entendem de segurança terem uma proteção adequada e poderem operar e fazer aquilo que eles fazem melhor. O escritório de advocacia tem que atender seus clientes, tem que estar focado nos seus clientes. A parte de proteção tem que ser totalmente automatizada por AI, por inteligência artificial. E é isso que a gente trouxe para o mercado. Bacana, Marco. E muito também se fala que o elo mais fraco da segurança digital de uma empresa são seus colaboradores. Nesse sentido, que tipo de iniciativas e cuidados devem ser adotados por funcionários de uma empresa, sobretudo os escritórios de advocacia? Então, esse é um ponto muito importante, que é o ponto da cultura, né? A cultura da segurança, ela precisa ser estabelecida da empresa como um todo, né? Do topo ao fundo da empresa, a todos os níveis, né? O diálogo sobre cibersegurança, ele deve existir como parte praxe de um escritório de advocacia ou de uma empresa de varejo, ou o que é que seja. É importante que todos no escritório entendam que a segurança da informação é uma responsabilidade compartilhada. As ferramentas, os sistemas, as empresas de segurança com quem vocês trabalham, no caso a P-Safe como fornecedor, a gente vai até um certo ponto, mas não existe bala de prata, não existe pozinho mágico, né? A cultura de proteção da informação, da segurança da informação, ela tem que ser enraigada, ela tem que ser criada dentro da empresa. Todo mundo tem que entender que eu tenho que tomar cuidado com as minhas senhas, que eu não posso usar senha fraca, que eu preciso da duplo fator de autenticação, que eu preciso tomar cuidado em não me conectar em Wi-Fi público com meu laptop de trabalho ou com meu celular se eu uso para trabalho, que eu preciso tomar cuidado com o roteador que eu uso na minha casa, todo mundo em home office, né, usando roteador caseiro. Esse roteador está seguro, ele tem uma senha forte, ele foi resetado com uma senha nova recentemente. Se não façam isso. Então, esses diálogos de higiene básica, né? A gente teve aquelas conversas tão longas sobre higiene para a Covid, né? Que tem que lavar a mão 20 segundos, Sim. Usar máscara, tomar cuidado de distanciamento social. A higiene da segurança da informação é tão importante quanto isso tudo no caso da prevenção de um ataque hacker. Então, você precisa, sim, tomar cuidado com as suas senhas, habilitar duplo fator de autenticação, evitar usar as suas senhas de trabalho, o seu e-mail de trabalho em serviços pessoais seus, né? Ter esse diálogo dentro do escritório, da cultura da segurança e por que é importante, né, tomar esses cuidados todos, isso vai eliminando uma superfície de ataque muito grande. O resto é com a gente, é com a ferramenta que a gente oferece, que ela vai dar essa cobertura de uma forma muito eficaz e muito forte para os escritórios. Mas a cultura tem que existir. É uma responsabilidade compartilhada. Não é responsabilidade do fornecedor de segurança. Não é responsabilidade do dono, do parceiro fundador do escritório. É uma responsabilidade compartilhada e esse diálogo tem que acontecer em todos os níveis da organização. Interessante, Marco. Recentemente, numa outra entrevista que você deu aqui pra gente, pro nosso site, você mencionou que não se trata mais de dizer se uma empresa vai ser invadida ou não, mas e sim quando, né? Nesse contexto, é possível descobrir se uma empresa foi vítima de um vazamento ou de uma invasão? Sim, nós temos uma ferramenta que a gente disponibiliza gratuitamente dentro do contexto do Defender Enterprise, que já informa se você teve um vazamento de dados ou não, e a gente oferece de graça, a gente nem cobra por isso, tá? Isso é só para a empresa saber, o escritório saber se já foi vítima de vazamento ou não. Então, esse nosso site é ofertado como parte do nosso trial gratuito e informa, sim, se você já teve um vazamento ou não. E nós temos, evidentemente, dentro da nossa ferramenta, monitoramento constante dos seus domínios e de todas as credenciais da sua empresa como parte da solução que a gente oferece. Tá? E é um ponto muito importante, né? Porque no Brasil, uma outra estatística alarmante é que o Brasil é o penúltimo país
Hoje, na lista dos 147 países ranqueados, o Brasil é o penúltimo lugar em velocidade de detecção de um vazamento. Ou seja, no Brasil, a média é 46 dias. Uma empresa leva 46 dias em média no Brasil para descobrir que sequer foi invadida e seus dados estiveram vazados. O Brasil só ganha da Turquia. O último lugar é a Turquia, o Brasil é o penúltimo. Então, a 12ª economia mundial é o penúltimo lugar em tempo em que a empresa sequer descobriu que foi invadida. Então, nós temos essa ferramenta hoje gratuita para que você saiba instantaneamente se sofreu um vazamento, possa resolver esse problema, tapar esse buraco, contratar nossa ferramenta e ter um monitoramento e proteção em tempo real de agora em diante. Interessante, né? E a gente é o penúltimo a descobrir que foi invadido e, ao mesmo tempo, a gente tem uma LGPD que penaliza fortemente as empresas agora com relação ao vazamento. É bem curioso isso do ponto de vista de negócio, né, Marco? Mas isso é consequência direta da falta de investimento e falta de prioridade. Sim. O empresário brasileiro hoje, ele coloca a segurança da informação talvez num patamar muito baixo de investimento ou não valoriza, ele vê como custo. Sim. Ele vê isso como um custo e não como investimento. Tá? E não é um custo. A proteção da informação, a segurança da informação é um ativo, é um investimento crítico para a sobrevivência da empresa hoje em dia. Quem não depende de dados para operar hoje, né? Então, se você depende de dados para operar, você tem que proteger esses dados. Se você não está investindo na proteção desses dados, você não está investindo na sobrevivência a longo prazo da sua empresa. Então, é um investimento, tem que ser visto como um investimento fundamental no seu orçamento anual, tá? E não como uma coisa opcional, e tem que ser levado a sério a nível de conselho. Com certeza. E, Marco, você mencionou no início do episódio que os ataques ransomware, eles cresceram 200%, né, no Brasil. Você poderia explicar para o nosso ouvinte como que esse ataque ocorre na prática? Então, o ataque de ransomware, ele começa com ou uma senha vazada de um colaborador seu, ou com um ataque de phishing, onde eles mandam um e-mail, uma mensagem via SMS ou WhatsApp. Tem vários vetores de invasão para o ransomware. Uma vez que ele entra no computador de um colaborador da sua empresa, ou de um sócio, ou de um gerente, quem quer que seja, de um membro da sua equipe, ele começa a se espalhar. Ele se espalha silenciosamente. Ele passa dias, às vezes semanas, se espalhando, procurando os seus dados e tabulando os seus dados. Ele encontra os seus servidores, ele encontra a sua nuvem. Ele vai lá e ele começa a novamente coletar esses dados. Num belo dia, a central de comando e controle desse ransomware, que roda baseado em inteligência artificial, controlando esse malware, que já está nos seus computadores, já está na sua rede, já está na sua nuvem, ele manda o comando para executar o ataque. E aí ele criptografa todos os seus dados, incluindo os seus backups. Uma vez criptografado todos os seus dados, ele coloca uma tela informando o valor do resgate. Esse valor do resgate, como eu mencionei no começo do episódio, ele é calculado durante aqueles dias em que ele está se espalhando lateralmente, tabulando os dados e preparando a criptografia. Já calculou. Então ele já sabe que você vai pagar $520 mil, por exemplo. Então ele vai colocar uma conta ali de $520 mil e você tem tantos dias para pagar, senão seus dados são liberados imediatamente na internet. E você não vai conseguir operar, porque está tudo criptografado, cifrado. Então, esse é o modus operandi dos ransomware. Eles trabalham fortemente em inteligência artificial, os ataques são avançados, eles são direcionados, eles sabem os dados dos seus colaboradores, porque os dados já vazaram. Nós, PCF, alertamos para o maior vazamento da história do Brasil em janeiro desse ano. Houveram mais 3 vazamentos gigantescos desde então. Então, os dados dos seus colaboradores, dos seus sócios, dos seus advogados que trabalham para o seu escritório, já estão na mão dos criminosos. Então, de posse desses dados, eles constroem ataques muito convincentes. E as pessoas, infelizmente, natureza humana, elas caem nos ataques. E a máquina é infectada. E o resto, como eu expliquei, esse processo de movimentação lateral, eventualmente criptografia, cobrança do resgate. Onde nós operamos é na ponta da lança. Quando aquele ataque começa, a gente já detecta e já bloqueia e já alerta. E se a pessoa ainda assim clicar num link, né, e chegar num momento de um ataque de um malware, aquele ransomware é detectado em tempo real e ele é bloqueado e eliminado na ponta da lança. Ele não chega a criptografar absolutamente nada. Então, é essa inteligência, análise comportamental, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é necessário. Deixa eu enfatizar novamente, né? Tem um ponto que eu posso ter que repetir hoje aqui muitas vezes o criminoso só precisa acertar uma vez. As gangues criminosas de ransomware só precisam acertar uma vez. Vocês, escritórios de advocacia, você tem que estar certo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é importante que a proteção seja mais inteligente que o atacante. Marco, para a gente fechar o nosso episódio, a sua empresa está investindo em novas soluções de cibersegurança, você mencionou algumas aqui, né? Inclusive com o uso de inteligência artificial. Como você acha que será o futuro da cibersegurança e como que você enxerga a participação do Grupo Cyberlabs nesse futuro? Então, nós enxergamos a evolução de cibersegurança para uma proteção holística que inclui tudo que eu descrevi aqui hoje, né, na proteção em tempo real e inteligente da sua rede, dos seus dispositivos, e eventualmente a substituição das senhas. Nós trabalhamos no Grupo Cyberlabs em tecnologia avançada de biometria facial e de voz, e nós enxergamos um futuro onde a autenticação, né, aquilo que determina se você está autorizado, né, autenticar para autorizar, decidir se você é a pessoa certa para acessar
acessar esse dado, ela passa a depender apenas de quem você é, da sua face, da sua voz, e não de uma senha, ou de um celular, ou de um token, ou de um códigozinho por SMS, ou o que quer que seja. Ou seja, ao mudar para um modelo de autenticação biométrica contínua, onde a biologia é o fator decisivo para se você vai ter acesso ou não, esses ataques vão ter uma dificuldade muito maior de suceder. Muito, muito maior. Porque agora você tem um ser humano que está sendo biologicamente autenticado e aquele acesso está sendo gravado e logado. Então a pessoa não pode nem depois dizer que não foi ela que acessou aquele documento ou que não fez aquela cópia, porque aquilo está logado como uma operação biologicamente autenticada. Então, nós estamos investindo muito na biometria de face e de voz, justamente porque temos o estado da arte nesse tipo de detecção e autenticação. Estamos trazendo isso para o mercado já no primeiro trimestre de 2022, uma plataforma nova do Grupo CyberLabs que entra já em complemento ao Defender Enterprise, que é a nossa solução de proteção contra ataques em tempo real. Excelente, Marco. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast, foi um grande prazer. Um prazer enorme estar com vocês, estou à disposição. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali e especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.